Mais notícias dessa quarta-feira, 17 de outubro, já está começando. Vamos aos destaques do dia. Operação Calhambeque. 3 pessoas são presas em Varginha numa ação conjunta do GAECO e da Polícia Militar. Os suspeitos teriam envolvimento com uma organização criminosa que vende veículos e peças roubadas. Foram também denunciados pessoas que são líderes de organização criminosa em Varginha que ou cediam o espaço para que os veículos fossem desmontados e também auxiliavam no transporte de peças, cedendo veículos próprios para que essas peças fossem transitadas entre Varginha e Eloy Mendes. Feminicídio. Em Juiz de Fora, homem mata a companheira a facadas e depois é atropelado por um trem. Brigas e brigas na minha porta, ele ia atrás dela. Portanto, meus vizinhos já não aguentavam mais, falavam comigo que eu tinha que dar um jeito, queria matar ela, mas ela não acreditava. E uma pesquisa do Procon de Poços de Caldas mostra que cresceu o número de golpes por telefone ou pela internet. Desde janeiro deste ano, mais de 150 ocorrências foram registradas. Tirando o extrato, eu notei que havia saído 2 transferências da minha conta para uma correntista do mesmo banco lá no Rio de Janeiro. O Mais Notícias começa mostrando que hoje de manhã o Ministério Público deflagrou em Varginha a segunda fase da Operação Calhambeque. 3 pessoas foram presas. Os suspeitos seriam integrantes de uma organização criminosa responsável pela receptação e pela comercialização de veículos e peças de carros roubadas ou furtadas. Em entrevista coletiva concedida na sede do Ministério Público de Varginha, promotores e coordenadores do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, apresentaram o resultado da segunda fase da Operação Calhambeque. Foram expedidos 7 mandados de prisão preventiva. O objetivo da operação é desmantelar quadrilhas envolvidas com desmanches clandestinos de veículos. Essa investigação se iniciou no ano passado, com a primeira fase das operações Calhambeque e Frankenstein, que tem por objetivo o combate ao desmanche e à remarcação de veículos, produtos de roubo, furto, estelionato contra seguradoras e até mesmo latrocínio. Na primeira fase, realizada em novembro de 2017, 16 pessoas foram presas por meio de mandados e outras 12 em flagrante. Um policial civil, acusado de fornecer informações privilegiadas sobre veículos a quadrilhas da região, chegou a ser detido. Desta vez, foram 3 pessoas presas. Foi denunciado novamente o líder da organização criminosa, que se encontra preso em Eloy Mendes. Foi denunciado ainda pessoas que são funcionários que executavam o serviço de desmanche de veículos, transporte de veículos produto de crime e também venda de peças de veículo com sinais identificadores adulterados. Foram também denunciados pessoas que são líderes de organização criminosa em Varginha que ou cediam o espaço para que os veículos fossem desmontados e também auxiliavam no transporte de peças, cedendo veículos próprios para que essas peças fossem transitadas entre Varginha e Eloy Mendes. O empresário varginhense Donizete Martins, que na primeira fase da operação havia sido preso em flagrante depois que a polícia encontrou veículos em situação irregular em uma propriedade dele, foi detido novamente. Ele é apontado como um dos líderes do crime organizado no que se diz respeito a desmanches na cidade de Varginha. A gente tem, nesta denúncia que foi oferecida, foi essa atuação dele em conjunto e em cooperação com a organização criminosa de Eloy Mendes. Fatos por eles praticados aqui como líderes das próprias organizações criminosas
são objeto de outra investigação. Um dos suspeitos, que também teve a prisão preventiva decretada agora, já cumpria a pena em Eloy Mendes desde o ano passado. No decorrer das investigações, várias outras denúncias contra ele foram apresentadas, o que acarretou em um novo mandado judicial. 3 pessoas não foram encontradas durante o cumprimento dos mandados e são consideradas foragidas. Entre elas, o advogado Eliezer José Ribeiro. Um sinal de rastreador de um veículo foi acionado e a seguradora entrou em contato com policiais. Os policiais estiveram ali naquele local. A nossa investigação chegou à conclusão, a partir de vários métodos que foram utilizados à época, que esse carro não estava mais lá porque ele já havia sido desmanchado e que nesse local havia peças, produtos de carros furtados, roubados, né, objeto de fraude contra as seguradoras, e que realmente essas pessoas estavam ali fazendo o desmanche. O que ocorreu foi que, na época, esse advogado ele acabou atuando na organização, vigiando o local, auxiliando no transporte de uma parte de veículo furtado, né, que estava ali naquele galpão naquele momento, e também levando os seus clientes, né, ensinando os seus clientes, orientando os seus clientes a praticarem outros crimes para acobertar o crime que havia sido descoberto aí. Os envolvidos irão responder por receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e organização criminosa. Além dos crimes já citados, um dos suspeitos presos durante esta segunda fase da operação vai responder por corrupção de menor. Isso porque as investigações apontaram que uma filha dele, de 17 anos, teria atuação de destaque na quadrilha, sendo responsável por repassar as ordens do pai a outros integrantes, além de coordenar a receptação de peças e veículos em um galpão na cidade de Eloy Mendes. 22 policiais militares, divididos em 7 viaturas, participaram da operação, auxiliando no cumprimento dos mandados. Para a PM, o enfraquecimento dessas organizações criminosas desde o fim do ano passado já refletiu nos índices de criminalidade no município. A gente destaca que essa repressão qualificada, por meio de um trabalho de inteligência, gestão de inteligência, ela propicia e muito o impacto na nossa prevenção. Se ter uma ideia em relação ao mesmo período do ano passado, no que se refere aos roubos de veículo, Varginha, no mesmo período do ano passado, nós contávamos com 17 roubos de veículo. Esse ano nós temos 2, ou seja, a própria atuação dessa quadrilha na nossa região demonstra sobremaneira como que é a articulação desse grupo organizado, com tentáculos inclusive em São Paulo. Ela impactava também nos nossos números, nas nossas prevalências de registros de fatos criminosos. Outro crime também que vem crescendo é o número de golpes aplicados por telefone ou pela internet. Segundo o Procon de Poços de Caldas, de janeiro desse ano até agora, mais de 150 ocorrências foram registradas. Para tentar mudar esses números e também investigar pessoas suspeitas de aplicar golpes, o Procon da cidade fez uma parceria com a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Aos 68 anos, seu Mário foi vítima de um golpe. Os golpistas aproveitaram o momento em que o aposentado fazia a renovação de um contrato telefônico. Recebemos uma nova ligação oferecendo os mesmos benefícios pelo mesmo valor por mais 12 meses. Então, nós resolvemos manter a conta. A partir daí, teria um prazo de 72 horas para ativar novamente a conta e proceder ligações normais. E foi exatamente nesse tempo de 72 horas que o seu Mário recebeu a ligação que terminou em golpe. Minha esposa recebeu uma ligação da suposta Oi, oferecendo em benefício um aparelho celular pelo tempo de conta que ela mantinha com a gente e a renovação. E a minha esposa pediu para falar comigo, eu, não sabendo o que se tratava,
precisava fazer um cadastro, passei todos os meus dados, nome, endereço, CPF, RG, e que tinha um custo de R$ 60 para remessa via correio e que seria debitado em conta corrente ou em cartão de crédito. Informei, falou, pode proceder aí um boleto na conta tal do Bradesco. Horas mais tarde, em uma sexta-feira à noite, seu Mário recebeu mais uma ligação. Dessa vez, o golpista se dizia ser funcionário do banco. Eu recebi uma ligação, uma sexta-feira à noite, supostamente com o Bradesco, dizendo que eu tinha feito uma operação junto a Oi e que essa operação não estava sendo realizada porque não havia liberação no token do meu aplicativo para proceder o débito, que eu deveria liberar essa opção e aí eu falei, tudo bem. Para não cancelar a operação, eles falaram que seguraria a minha operação até no sábado. Combinamos o horário, eu fui na agência, liberei a opção de transferência, gerei um código, informei para o banco efetivar a operação e, feito isso, eu coloquei a senha de 6 números, deixei disponível o meu sistema. Com a senha e o código de segurança, os criminosos fizeram 2 transferências bancárias, um prejuízo de R$ 2.200. Tirando um extrato, eu notei que havia saído 2 transferências da minha conta para uma correntista do mesmo banco lá no Rio de Janeiro. Seu Mário foi apenas mais um entre tantas vítimas que caíram em golpes aplicados por telefone ou pela internet. De acordo com o PROCON aqui de Poços de Caldas, o número de denúncias tem aumentado muito entre estelionatos e crimes contra o consumidor. Esse ano nós verificamos um aumento expressivo nesse tipo de golpe cometido pela rede mundial de computadores, também por telefones, né? A gente está vendo o quão desesperador é para os consumidores, também para o fornecedor nesse tipo de golpe. E justamente por isso, o órgão de defesa do consumidor fez uma parceria com a Delegacia de Crimes Cibernéticos de Poços de Caldas. Então, por isso a gente está buscando essa parceria, justamente para estar informando e conscientizando as pessoas sobre a existência, para que elas, obviamente, não sejam prejudicadas. O delegado responsável explica que crimes cometidos pela internet são mais difíceis de serem investigados, mas são passíveis de punição, conforme prevê o Código Penal. Os crimes cibernéticos, eles demandam uma apuração mais sofisticada, né? Nós temos que lançar mão, por exemplo, de requisições junto a operadoras de telefonia, empresas de telemática. Por vezes, quando envolvem crimes patrimoniais, também precisamos de acesso à quebra de sigilo bancário para a completa apuração dos fatos. Para ajudar nas investigações, é importante que a vítima consiga reunir todos os documentos, como cópias de conversas e comprovantes de pagamentos, além de fotos e endereços eletrônicos. Mas é claro que nesses casos, assim como em outras várias situações, o melhor mesmo é se prevenir. Isso que a sociedade precisa ter alguns cuidados envolvendo negociações, envolvendo relações, inclusive amorosas, que acabam desembocando em golpes no futuro. Em Pirapora, no norte de Minas, um homem foi morto pelo próprio primo. Segundo a polícia militar, a vítima foi atropelada e, em seguida, agredida com um facão. Esse caso aconteceu ontem à noite no bairro Industrial. Testemunhas contaram à polícia que ouviram um barulho na rua e correram para ver o que havia acontecido. Gustavo Breno Alves Vassalo, de 21 anos, estava no chão com vários ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, depois de atropelar o rapaz, o suspeito, identificado como Tiago Alves Cavalcante, de 29 anos, saiu do carro aos berros e foi para cima da vítima com um facão. Foram vários golpes. Depois disso, o homem fugiu do local em alta velocidade. Uma equipe do SAMU tentou reanimar a vítima, mas não teve jeito. O jovem morreu no local. A PM fez buscas pela região. O veículo e o facão que teriam sido usados no crime foram encontrados na casa do suspeito. A frente do veículo e o facão estavam sujos de sangue. O homem ainda não foi preso. O detalhe é que a vítima e o suspeito eram primos.
Uma outra testemunha, que é amigo da vítima, disse à polícia que horas antes do crime, Tiago e Gustavo haviam se desentendido dentro de um hospital da cidade. Mas ele não soube dizer o motivo da discussão. Logo depois, o suspeito teria perseguido a vítima, que estava de bicicleta pelas ruas da cidade. O homem ainda rasgou o pneu da bicicleta e a vítima correu. Segundo o boletim de ocorrência, o crime teria sido motivado por problemas familiares. A vítima teria sido testemunha em um processo judicial contra Tiago. A Polícia Civil de Pirapora investiga o caso. A Procuradoria da República abriu um inquérito para apurar as responsabilidades no acidente que matou 3 pessoas da mesma família na BR-050, entre Uberlândia e Araguari, no Triângulo Mineiro. Na semana passada, nós mostramos aqui no Mais Notícias que o único sobrevivente dessa tragédia foi um garotinho de 6 anos. Ele foi encontrado 2 dias depois, às margens da rodovia. As falhas foram apontadas depois de uma vistoria do Ministério Público Federal. O trecho onde o carro da família de Campinas capotou não tem proteção. Naquele local, deveria ter uma defensa metálica. E ele, como não tinha, ele passou daquele vão, capotou e caiu dentro do buraco. As pessoas morreram porque caíram dentro do buraco. Essa foi a causa da morte. Agora, deveria ter uma defensa metálica naquele local. Qual a finalidade dessa defensa metálica? Absorver o impacto e devolver o carro para a rodovia. Este professor de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia encontrou outra irregularidade. Restos de asfalto foram deixados no acostamento da rodovia. O carro deveria estar em torno de 80, 90, 100 km por hora. Aquilo ali pode ter feito como uma rampa. E logo depois, onde estão colocados aqueles depósitos, aqueles materiais, tem aquela vala que é alta, tem em torno de 2 metros, 2,20 metros. E muito próximo da rodovia, nós estamos falando aí de 5 a 6 metros. Então, se tivesse uma defensa metálica, o carro ia ser lançado de novo para a via de rolamento. A Procuradoria da República abriu um inquérito para apurar as responsabilidades pela falta de segurança. A empresa que administra a rodovia informou que vai aguardar a notificação do Ministério Público Federal para prestar os esclarecimentos. O acidente aconteceu na BR-050 entre Uberlândia e Araguari, no interior de Minas. Os pais e o filho de 8 anos morreram depois que o carro capotou e caiu numa vala. O único sobrevivente foi o filho de 6 anos. Ele conseguiu sair do veículo 2 dias depois e foi socorrido por um trabalhador. O menino já recebeu alta. A condutora do segundo carro envolvido no acidente não tinha habilitação. A própria condutora identificada diz que sofreu um impacto e que desse impacto ela perdeu o controle da direção do automóvel. E agora a gente fala de mais um caso de feminicídio em Juiz de Fora. Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro. Segundo a polícia militar, depois de matar a mulher, o homem foi atropelado por um trem e também morreu. A suspeita é que ele tenha pulado na frente desse trem. Karina Samuel Vale, de 23 anos, era dona de casa e foi assassinada pelo companheiro Rômulo Silva Moreira, de 28 anos. O crime foi na residência onde o casal morava, no bairro Benfica, na zona norte de Juiz de Fora. Andréia já tinha alertado a filha sobre o comportamento agressivo do homem, mas a jovem ignorava os conselhos. Conheceu esse indivíduo que saiu da cadeia por tentativa de homicídio também. E aí ela apaixonou por ele, ele ofereceu ela frutos e o mundo, ela acreditou. E aí foi aonde que chegou essa tragédia dele tirar a vida da minha filha. O casal vivia junto há 2 anos. Karina e Rômulo se conheceram quando ela foi visitar a mãe em Leopoldina, onde ele morava com parentes. Quando Rômulo passou a ser ameaçado de morte, eles se mudaram para Juiz de Fora com a mãe dele. O casal morava embaixo nessa casa e a mulher na parte de cima. Segundo a família da vítima, ele tinha pouco contato com os parentes dela e sabia que a sogra tentava convencer a filha a denunciar o companheiro por violência doméstica. Brigas e brigas na minha porta, ele ia atrás dela. Portanto, meus vizinhos já não aguentavam mais, falavam comigo que eu tinha que dar um jeito, queria matar ela, mas ela não acreditava.
Ela não acreditava em mim. Segundo a família, Karina foi agredida várias vezes e chegou a ter um dos braços quebrados por Rômulo. Ele ameaçava matar a mãe dela e o filho de 3 anos de um relacionamento anterior da jovem. Mesmo assim, a vítima parecia não acreditar que o companheiro fosse capaz de cumprir as ameaças. Eu falava com ela, todo mundo falava, Karina, esse cara vai te matar, não volta para ele. Mas ela falava, não, ele vai matar não, ele só fala. E é onde aconteceu, né? Andréia lembra que depois de uma das agressões, em maio deste ano, Karina tentou se afastar de Rômulo e mudou para a casa da mãe. Mas ele não deixou a vítima em paz e ia com frequência atrás dela. Segundo a polícia militar, pouco depois do crime, Rômulo subiu assustado para a casa da mãe dele. Disse que tinha feito uma besteira. Pediu perdão e depois saiu correndo. Assustada, a mulher desceu as escadas para ver se estava tudo bem com o casal. Quando entrou na casa do filho, encontrou a nora morta. Foi a mulher que chamou a polícia. Foi acionado o SAMU. O SAMU constatou que ela já estava morta com várias perfurações à faca. A polícia militar deu buscas em vários bairros à procura de Rômulo. Ele não foi encontrado. Por volta de 8 horas da noite, moradores que passavam por essa passarela entre os bairros Benfica e Araújo ligaram para o Copom e disseram que um homem usando camisa azul e bermuda tinha sido atropelado bem perto da passarela e estava caído na linha férrea. Os militares vieram ao local e constataram que a vítima de atropelamento por trem era quem eles estavam procurando. As guarnições deslocaram até lá e constataram, para nossa surpresa, tratar-se aí do autor do fato. A polícia ainda não sabe se foi um acidente ou suicídio. Nós não podemos afirmar que foi suicídio, né? As características indicam suicídio, porém somente a perícia técnica poderá afirmar. Rômulo tinha passagens pela polícia por tentativa de assassinato e outros crimes. Ele tinha algumas passagens na cidade de Leopoldina, conforme nós olhamos aí, mas nenhuma condenação ainda. Saber que o genro não vai responder na justiça pelo que fez revolta Andréia. O que mais me revolta é ele ter tirado a mãe do meu netinho, deixado meu netinho sem mãe, só isso. Minha revolta é isso, ele foi covarde. Eu queria ele vivo. Ele ter morrido não conforta meu coração, aumenta mais a minha dor. A seguir, você acompanha um giro com outros destaques pelo estado nessa quarta-feira. A Polícia Civil divulgou hoje detalhes da investigação da grávida de 23 anos que foi morta para ter o bebê roubado na cidade de João Pinheiro. 2 pessoas já foram presas acusadas de terem cometido o crime, mas a polícia informou que há fortes indícios da participação de uma terceira pessoa. Os depoimentos mostraram que a grávida foi dopada com uma substância química e que ela ainda estava viva quando o bebê foi arrancado da barriga dela. A criança segue com um conselho tutelar. De Uberlândia, Tarsis Duarte. Uma estudante universitária foi queimada com ácido quando saía para o trabalho em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Jordane Barbosa, de 27 anos, foi surpreendida por um homem em uma moto. Foi atacada com chutes e, em seguida, teve a substância despejada sobre o corpo. Ela foi socorrida para o pronto atendimento de Raposos e, em seguida, transferida para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, onde segue internada. A suspeita é que o ataque tenha sido ordenado por uma pessoa bem próxima à família, alguém que se passava por amiga, mas estava insatisfeita com o fato de Jordane estar de casamento marcado para o final do mês. O caso é investigado pela Polícia Civil. De Belo Horizonte, Vinícius Araújo.
Nós estamos de volta ao vivo agora, 19h18. Nosso próximo assunto é economia e mexe diretamente com o bolso do consumidor. Apesar da Petrobras ter começado a fazer cortes no preço da gasolina para as refinarias desde o mês passado, no entanto, na bomba de gasolina, quando vai colocar no seu carro, o preço só aumenta. Adailton tem um veículo que roda mais de 30 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina. Mesmo assim, o preço do combustível virou um problema para ele. Bastante caro, R$ 5,00 a gasolina, isso é um absurdo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a gasolina está custando, em média, R$ 4,72 no Brasil. Quase 0,5% mais cara do que na semana passada. Mesmo com o preço baixando nas refinarias da Petrobras. Não dá para entender, tá muito caro. Olha que eu tô rodando muito, viu? A gasolina na refinaria caiu 7 centavos nos últimos 2 meses. Já no mesmo período, o preço médio do combustível subiu quase 30 centavos, de R$ 4,44 para o preço atual. Nem 1 centavo. Aqui mesmo continua o mesmo preço. Você entendeu? O mesmo preço, mudou nada. O dono do posto diz que o valor do combustível na refinaria é apenas um dos componentes do preço final do produto. O etanol anido teve um aumento considerável, que ele é 27% da composição do preço, e o imposto também, o ICMS, ele foi atualizado à pauta e que houve também reflexo de aumento, em torno de 2 centavos. Para o consumidor, essa é uma conta que não fecha. Eu acho que aqui é o único lugar do mundo que tudo sobe e nada desce, né? Ontem você acompanhou aqui no Mais Notícias os números da pesquisa para as eleições presidenciais e hoje o Real Time Big Data pesquisou a intenção de votos no segundo turno aqui em Minas Gerais. Vejam os números. Na pesquisa estimulada, Romeu Zema Neto, do Novo, tem 67% das intenções de voto. O ex-governador e senador Antônio Anastasia, do PSDB, está com 21%. Brancos e nulos somam 6% e os indecisos também são 6%. Nos votos válidos, Zema tem 76% das intenções de voto e Anastasia, 24%. A pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data ouviu 3 mil pessoas no dia 15 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE. Agora nós vamos falar da agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, à tarde se encontra com produtores rurais em Belo Horizonte. À noite, ele e o candidato Romeu Zema, do Novo, participam de debate em uma emissora de TV na capital. Representantes do PSDB e do Partido Novo participaram de uma reunião na sede da Record TV Minas para alinhar as regras do debate entre os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições para governador. Agora, as regras definidas na reunião vão ser protocoladas no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Vale ressaltar que tanto Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, quanto Romeu Zema, do Partido Novo, já confirmaram presença no debate da Record TV Minas, que será no próximo sábado, às 1h20 da tarde. O debate entre os candidatos do governo do estado, como eu disse, no próximo sábado, 20 de outubro, às 1h20, é uma oportunidade para você, eleitor, que está em casa e que nos acompanha todos os dias e acompanha o noticiário dos candidatos, acompanhar e analisar as propostas de cada candidato e definir o seu voto de forma mais consciente. Eleições 2018. Debate com os candidatos ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia e Romeu Zema. Na reta final do segundo turno, é a oportunidade para você ouvir ideias, propostas e decidir na urna quem vai comandar o estado pelos próximos 4 anos. Em dia e horário alternativos. Sábado, 20 de outubro, ao vivo, a partir de 1h20 da tarde. Eleições 2018. O voto na Record.
A Prefeitura de Três Corações, no sul de Minas, decretou estado de emergência financeira. Mais de 500 funcionários contratados, comissionados e secretários adjuntos vão ser demitidos no início de novembro. O Sérgio trabalha na Prefeitura de Três Corações há 6 anos. Ele é comissionado e um dos funcionários que vai ser demitido nas próximas semanas. Infelizmente, a gente fica muito triste porque final de ano, né, sem emprego, entendeu? E o prefeito não tem o que fazer porque o repasse não chega, não tem como pagar. Por ele, ficaria com todo mundo, tenho certeza disso, mas sem dinheiro não tem como pagar o pessoal, né? A Prefeitura tem pouco mais de 2.000 funcionários. 1/4 dos servidores vai ser demitido. De acordo com o secretário de governo, Ulisses Pinto, as demissões vão acontecer no dia 1º de novembro. Cerca de 500 pessoas serão demitidas, entre elas concursados, contratados e secretários adjuntos. A decisão foi tomada depois que o prefeito Cláudio Cosme Pereira de Souza decretou estado de emergência financeira. Isso porque o município teria aproximadamente 24 milhões de reais para receber do governo do estado. Os repasses não estariam sendo feitos desde o começo do ano. Entre eles, 5 milhões de reais do IPVA e Fundeb, 9 milhões do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e mais de 3 milhões de débito com o ICMS. De acordo com a nota da Prefeitura, a medida visa manter o equilíbrio das contas públicas e também não prejudicar as necessidades básicas da população. Nas ruas, as demissões geraram surpresa e revolta. Uma fatalidade. Por quê? Muito pai de família, né, desempregado, mãe de família também, complicado. As coisas cada vez está piorando mais, né? Porque está tendo muito desemprego. E muitas famílias vão ficar desempregadas aí, complicado, né? Mas, pô, 500 funcionários desempregados é muito ruim para todo mundo, é uma tristeza mesmo. E o povo não merece isso. Além das demissões, o município ainda vai rescindir os termos de estágio, a suspensão pelo prazo de 120 dias dos contratos decorrentes de credenciamento para a prestação de serviços médicos e laboratoriais, a suspensão de despesas com diárias de viagens e o pagamento de horas extras. Além disso, a sede administrativa da Prefeitura vai funcionar apenas do meio-dia às 6 horas da tarde. Essa não é a primeira vez que funcionários são demitidos da Prefeitura. No começo do ano, nós mostramos que mais de 350 pessoas seriam dispensadas até o fim deste ano, depois de uma decisão judicial que apontava irregularidades nas contratações de funcionários sem concurso público. No ano passado, outros 150 servidores já foram dispensados. Para quem já foi notificado sobre a perda do emprego, a esperança é que o problema seja resolvido o mais rápido possível. São milhões de desempregados, não só aqui na cidade de Três Corações, mas em outros municípios também, creio eu, entendeu? Então eu espero que o governo tenha uma forma melhor de administrar o dinheiro para que não ocorra outras vezes esse problema. O assunto agora é saúde. A vacina contra a meningite C está em falta nos postos de saúde de todo o Brasil. A doença pode deixar sequelas graves e até causar a morte. Elisa acabou de completar 3 meses e está desprotegida. O pai não encontra a chamada vacina meningocócica, a única da rede pública que protege contra o tipo mais comum das meningites bacterianas. É um perigo, né? Porque eu mesmo tive um tio que morreu de meningite, mas muito tempo atrás. Porém, se não vacinar, isso pode ocorrer novamente com outras pessoas, crianças, então é perigoso. Adriana é mãe de uma bebê de 4 meses. Ela também não conseguiu a dose no posto de saúde do bairro onde mora, em Porto Alegre. Cansada da espera, denunciou a situação ao Ministério Público. A aplicação só foi feita muito tempo depois do prazo indicado pelos pediatras. Se a gente tem a obrigação como pai de vacinar, o Estado, o governo federal, todos eles têm a obrigação de ter a vacina para a gente vacinar os nossos filhos. Na rede pública, a vacina é aplicada em 2 doses, aos 3 e aos 5 meses. Há ainda 2 reforços. O primeiro, quando a criança completa 1 ano, e o segundo na adolescência. Na rede privada, a imunização custa de R$ 300 a R$ 400. Patrícia mora em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela tem 5 filhos.
Para proteger 2 deles, gastou R$ 800. Assumiu a despesa quando uma vizinha morreu, vítima da doença. A gente leva as crianças no hospital, eles dão alta às crianças, como se fosse um resfriado ou uma infecção de garganta, e quando você vai voltar, seu filho está praticamente morto. Ainda falta imunizar 3 crianças. A comerciante tentou as doses nos postos de saúde, mas não conseguiu. Eles alegam que a vacina, eles já têm a meningite C, que não é o caso, que cobre esses tipos de meningite que estão levando as pessoas a óbito, e que as crianças já tomaram. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus ou bactérias. Dor de cabeça, febre, vômito, rigidez da nuca e manchas vermelhas na pele estão entre os principais sintomas. Com medo de tudo isso, Raquel fez uma peregrinação pelos postos de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Só assim conseguiu vacinar a filha Luísa, de 5 meses. Foi bem complicado, eu fui até uma unidade, próxima à minha casa, foi informado que não teria. Eu procurei um posto mais distante e lá tinha, a vacina. Só que foi sorte também, porque estava em falta, estava acabando. Segundo a Prefeitura, apenas 20% das vacinas destinadas à Uberlândia foram encaminhadas pelo governo de Minas. As doses foram entregues em postos de maior movimento, como este aqui. Espera também na capital gaúcha. Das 140 unidades de saúde, apenas 16 têm vacinas disponíveis. O Rio Grande do Sul recebeu apenas 80% da cota mensal de vacina contra a meningite C no mês de setembro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Problema que vem se repetindo desde julho. Como as doses são distribuídas de acordo com o número de habitantes de cada município, está faltando vacina em algumas regiões. Em Campo Grande, agentes de saúde estão de plantão nos postos, só para avisar os pais de que as doses não chegaram. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina que protege contra a meningite está em falta aqui em Campo Grande há pelo menos 3 meses. O último repasse feito pelo Ministério da Saúde terminou há 10 dias. Enquanto isso, a maratona dos pais continua. Estou vendo outro posto do Itamaracá, lá não tem. Como é que faz? Aí tem que correr atrás de outro posto, para ver se consegue dar a vacina, porque está difícil. 2 casos de meningite foram notificados pela Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, mas 4 foram registrados nas unidades de saúde da cidade em agosto. 3 do tipo bacteriana. 2 pessoas morreram. Uma criança de 11 anos morreu 1 dia depois de ser internada. Uma mulher de 20 buscou atendimento, mas também não resistiu. Há também um caso de meningite viral. Um bebê de 8 meses está em fase final de tratamento. Quando a doença não leva à morte, ela pode deixar sequelas graves, como surdez e cegueira. A Fundação Ezequiel Dias diz que tem um problema com a fábrica da Europa. O Ministério da Saúde informou que houve um atraso na distribuição da vacina contra a meningite C por causa desse problema que houve lá no continente europeu. Só que agora, segundo ainda o Ministério da Saúde, a situação está sendo normalizada. Eles informaram que 1.100.000 doses dessa vacina foram entregues aos estados no mês de setembro. O Ministério disse ainda que mensalmente doses de vacinas para os estados são enviadas normalmente e que os municípios é que são os responsáveis pelo abastecimento nos postos de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais disse que o Ministério não tem repassado as doses ao Ministério, à Secretaria, e por isso ela não tem conseguido repassar às regionais. Enfim, um jogo de empurra de um lado para o outro, e quem sofre com isso, como nós pudemos ver na reportagem, como sempre, é a população, especialmente a população carente que não pode tirar R$500, R$600 do bolso, que é o preço de uma vacina dessa em uma empresa privada. Faz-se um cavalo de batalha em cima de algo que deveria estar sendo fornecido como um provimento de rotina e não como uma obrigação temporal, tanto do Ministério quanto das Secretarias de Estado da Saúde. Agora você acompanha comigo a previsão do tempo, um breve intervalo e o Mais Notícias volta já já.
Muito bem, agora é hora de falar de futebol e com friozinho na barriga e tudo, Cruzeiro e Corinthians decidem daqui a pouquinho às 9h45 da noite no Itaquerão, em São Paulo, quem fica com o título da Copa do Brasil. Vencedor do primeiro jogo em Belo Horizonte, o Cruzeiro precisa só de um empate para ficar com o Hexa. Uma decisão movida a invasões da Arena Itaquera por uma torcida que veste sua paixão de preto e branco. Do aeroporto de Confins, por quem é celeste acima de todas as cores. O Cruzeiro ganhou uma despedida entusiasmada, cheia de confiança. Fizemos um resultado aqui, mínimo, mas fizemos o que precisava ser feito. Ir lá e segurar e jogar para cima depois. Para os jogadores do Corinthians, no último treino, o carinho de 30 mil torcedores. O Corinthians terá que vencer o Cruzeiro por 2 gols de diferença para ser campeão. Vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Em vantagem, o Cruzeiro joga por um empate. Para tentar equilibrar este confronto, a Fiel já entrou em campo, ou melhor, já entrou nas arquibancadas. A gente tem que só traduzir isso aí para dentro de campo, tentar jogar bem, para dar alegria para esses torcedores e para quem vem no estádio também. Será fundamental para a virada o apoio fora de campo. Dentro dele, o Corinthians terá que buscar um rendimento quase perfeito. Vai ser importante, né, a gente acertar passes, a gente criar situações de gols, levar perigo para a equipe do Cruzeiro. A Arena Itaquera vai dizer esta noite se a Copa do Brasil terá um hexacampeão azul celeste ou um tetracampeão em preto e branco. Tudo bem, custa nada lembrar que treino é treino, jogo é jogo e a gente vai seguindo assim. Corinthians em busca do tetra, Cruzeiro em busca do hexa, que é muito aguardado pela torcida celeste, especialmente para a dona Miraci, que testemunhou todos os títulos da história do clube. Afinal de contas, ela é um pouco mais velha do que o próprio Cruzeiro. A dona Miraci mora sozinha nesse apartamento em Belo Horizonte. E esse é o cômodo preferido. Escudos, faixas, bandeiras e fotos que entregam uma grande paixão. Essa outra camisa aqui é uma relíquia para a senhora também. Por que a senhora gosta tanto dessa camisa? Eu, Rafinha, no meio de tanta gente, Rafinha tirou a camisa, foi lá jogar para mim. Tem muitas fotos aqui espalhadas, muitas fotos nos estádios, né? A senhora gosta muito de ir no estádio mesmo, né? Não, eu só perdi um jogo do meu aniversário. Respeita a história da dona Miraci. Ela tem 99 anos, 1 ano e 4 meses a mais do que o Cruzeiro, mas tem energia de sobra para torcer pelo time do coração. Por isso que ela se tornou uma personagem bastante querida nos estádios. Todo mundo pede para tirar foto com a senhora. Já virou celebridade. Eu não gosto de tirar foto quando estão jogando. Porque atenção às vezes no jogo. O gol tá lá, a bola tá lá no gol do Cruzeiro e vem esse aí, a volta, querendo tirar foto. Agora não. Ela é pé quente e linda e todo mundo ama ela no Mineirão. E eu acho que quando ela não vai, eu não acredito que ela não deixa de ir, o Cruzeiro deve ganhar não. Olha ela no Mineirão, durante o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Thiago Neves marcou o primeiro e único gol da partida. Olha a festa da dona Miraci. E aí, vó, você é pé quente, vamos ganhar mais esse título ou não vamos? Vamos! Rainha do Mineirão, viu? Obrigado. Amigos e familiares acompanham a vovó no estádio e comprovam, ela é pé quente mesmo. Todo jogo é esse carinho assim, torcedor para. São 9 filhos, 34 netos, 26 bisnetos e um cachorro, em homenagem ao elenco celeste. O Rafael, goleiro, tinha jogado a camisa para ela. E aí a gente ficou escolhendo o nome, ela falou, não, vai ser Rafael. É o amuleto da sorte da torcida cruzeirense. Nós somos loucos. Somos Cruzeiro. Muito bem, boa sorte para a dona Miraci, para toda a torcida do Cruzeiro, boa sorte também para a torcida, enorme torcida do Corinthians em todo o Brasil, que vença, claro, o melhor
E o melhor pode estar aqui sorrindo para você amanhã. Mais notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, quinta-feira. Uma boa noite para você.